da oração. Pensando nos termos acessórios da oração, começamos aqui com o adjunto adnominal, tá? Como o próprio nome diz, é junto do nome, tá? Então, ele vai ocorrer ali no núcleo nominal da oração para fazer a concordância de gênero e número com o nome, ou seja, com o substantivo ou com a classe nominal, tá? Então, os adjuntos nominais são termos que funcionam como determinantes, modificadores de um núcleo nominal. As classes de palavras dos adjuntos podem ser várias, tá? Então, como que a gente pode identificar um adjunto adnominal? De 5 maneiras. Primeira, olhando e percebendo se é um adjetivo que está ligado a um substantivo. Se é uma locução adjetiva, tá? Locução adjetiva é o quê? São 2 ou mais palavras com valor de adjetivo. Se é um artigo, porque artigos são majoritariamente adjuntos nominais. Se são pronomes adjetivos, e pronomes adjetivos são aqueles pronomes que ficam junto do nome para acompanhar. Lembra do arroz, que a gente já viu lá na morfologia? Então, o pronome arroz é aquele pronome que vem junto para acompanhar o substantivo. E o numeral adjetivo que vem junto do substantivo para acompanhar o numeral, ou o substantivo. Então, olha só, nós temos aí adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome adjetivo e numeral adjetivo. Tá? Então, o que ocorre? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu falo que adjetivos podem ser sintaticamente adjuntos adnominais, na sua cabeça, com toda certeza, vem assim. Ué, já, mas adjetivos também não podem ser predicativos do sujeito? Também não podem ser predicativos do objeto? Você poderia ter essa dúvida, né? Que como que eu vou diferenciar um adjunto adnominal de um predicativo do sujeito ou de um predicativo do objeto? Na real, o que a gente precisa lembrar é o seguinte, principalmente o predicativo do sujeito. A gente tem o seguinte, pessoal, quando a gente tem predicativo do sujeito, a gente, na realidade, está falando de um cara que se liga a um sujeito por meio de um verbo de ligação. Essa é a grande diferença entre eles, né? O adjunto adnominal, ele está colado com o substantivo, mas sem pontes de divisão com o verbo. Se eu falo, por exemplo, aquela joia é verdadeira, esse verdadeira é predicativo do sujeito. Mas se eu falo, a joia verdadeira está cara, esse verdadeira já é adjunto adnominal. Então, o que eu estou falando é isso aqui, só para ilustrar, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Olha só. É isso aqui que eu estou falando. Se eu falo assim, aquela joia é verdadeira. Se eu falo, a verdadeira joia está cara. Dá uma olhada nisso aqui. Veja bem. Olha. Aquela joia verdadeira, esse verdadeira a gente chama de pé sujo. Por que é o pé sujo? Que é uma característica que está sendo ligada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Esse carinha aqui é um VL, tá? Verbo de ligação. Esse cara. Agora, quando eu falo a joia verdadeira ou a verdadeira joia, deixa eu até botar a joia verdadeira aqui para você não se confundir, para botar igualzinho. A joia verdadeira está cara. Se eu falo isso, o verdadeira passa a não ser mais predicativo, e sim adjunto adnominal. Tá? Vou botar adjunto adnominal aqui de verde.
Beleza? Então, ele está junto do nome. E está junto do nome para quê? Para funcionar como um modificador. Não é simplesmente a joia, é a joia verdadeira. De todas as joias, existe uma específica, que é a verdadeira que está aqui. Tá? Então, a gente precisa olhar, principalmente quando a gente fala de sintaxe, né? A gente sabe que adjetivo pode ser uma penca de coisa, porém, se eu estiver diante de um verbo de ligação, ou seja, uma característica sendo ligada ao sujeito por um verbo de ligação, isso é predicativo do sujeito, famoso pé sujo que a gente comenta. Agora, se não houver a presença de verbos, aí seremos, então, obrigados a marcar a opção de adjunta de nominal, tá? Essa letra B aqui, locução adjetiva, joia de verdade. Então, de verdade é uma locução adjetiva porque eu tenho uma preposição, mas um substantivo funcionando como adjetivo, caracterizando joia. Então, temos aqui um adjunto adnominal também. Cavalo sem raça. Temos aqui uma locução adjetiva, porque toda locução é a união de duas ou mais palavras, com um valor específico. Então, por exemplo, à noite são duas ou mais palavras, no caso são duas, a é preposição, noite é substantivo, e essa expressão está dando uma ideia de tempo, logo a noção é adverbial, logo é locução adverbial. Essa que está aqui, cavalo sem raça, esse sem raça, o sem é preposição, o raça é substantivo. Aí você pega ali sem raça para qualificar esse cavalo, né? E aí você pega essa expressão para desqualificar esse cavalo, para querer dizer que esse cavalo não tem tanto valor assim. Afinal de contas, não tem raça. Tá? Então, o efeito de sentido que acontece quando a gente coloca um adjunto adnominal, aí a gente precisa perceber. Na verdade, ele está determinando algo, ele está modificando o sentido de algo. O que ele está fazendo? A gente precisa avaliar semanticamente, tá? Mas a estrutura é essa, ó. Você tem uma locução aqui, bacana, que serve como uma locução adjetiva, que na sintaxe se classifica como adjunta adnominal. Então, vamos colocar os pingos nos is. Olha só, presta atenção. Função sintática, adjunto adnominal. Classe gramatical, ou morfologia, ou nome da estrutura morfológica, locução adjetiva, tá? Então, você fala assim, já, sem raça é sintaticamente adjunto adnominal e morfologicamente locução adjetiva? Sim, é. Cada coisa no seu lugar, tá bom? Não nos esqueçamos disso. O artigo, nessa letra C, o artigo é um cara que predominantemente é um adjunto adnominal. Não tem jeito. Todo artigo, né, vai ser um adjunto adnominal, porque ele está sempre no nome para determinar relações de gênero e também de número. Porque o que faz você falar as meninas bonitas e não as meninas bonitas? O que faz você colocar tudo no plural? Primeiro é o seu acesso à escolarização, que é o que te permitiu aprender gramática, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você sabe que existe uma relação de concordância entre o artigo e o nome ao qual esse artigo está ligado. Então, se é as, o substantivo tem que estar no plural. Se é os, o substantivo tem que estar no plural. Se é as, o substantivo tem que ser feminino. Se é os, o substantivo tem que ser masculino. Tá? Então, existe essa relação de concordância aí para você lembrar, e é bem tranquilo de lembrar, tá? Pronome adjetivo e numeral adjetivo, a gente já conversou sobre eles. Na realidade, são pronomes ou numerais que estão juntos de um nome para especificar, para determinar, para caracterizar, tá? Então, essa joia, meu destino, qualquer coisa, tá? Que profissão você quer ter? Então, que profissão? Esse que junto da profissão, que é um substantivo.
Essa junto de joia, que é um substantivo. O meu junto de destino, tá? Que é um substantivo. E qualquer coisa, esse qualquer, que é um pronome, junto aí de coisa, que é um substantivo. Numerais adjetivos, o numeral mesmo, né? 2, 3, primeiro, segundo, tá? Então, bem tranquilo aí para a gente enxergar. Só que tem uma coisa, e aí eu preciso muito de vocês agora, que é essa questão aqui. Essa questão as pessoas saem da escola sem saber, tá? As pessoas saem da escola sem saber a diferença de adjuntos adnominais e complementos nominais. É muito triste, mas é verdade, tá? Então, fala. Você vai colocar esses slides na plataforma? Com certeza, depois que acabar a aula, sim. Ok, só para Tá? saber. Então, olha só. Quando a gente tem adjunta adnominal, a gente pode confundir com complemento nominal. Aí você fala assim, pô, já, tá, mas por que a gente pode confundir? Se eu vi que todo artigo é adjunta adnominal, eu não vou confundir com nada. Tá, meu amor, só que você esqueceu de uma coisa. Você viu que aqui são várias as manifestações, que são várias as manifestações, olha só, eu tenho 5 manifestações de adjunto adnominal. O que a já fez aqui é já te dar o suprassumo da parada, te dizendo quais são as classes que podem aparecer para vocês como adjuntos adnominais. A grande questão é a seguinte, só existe uma que vai te dar problema, e muito provavelmente é essa que vai cair na prova, que é isso aqui, ó, locução adjetiva. Então, quando você tiver um adjunto adnominal que está sendo representado por uma locução adjetiva, você vai se pegar em dúvida. E essa dúvida vai residir se é adjunto, se é complemento. Então, agora você fica comigo para você não perder de vista a explicação, para você conseguir, ok? Entender isso aqui que não é algo tão simples. Então, vamos lá, olha só, pessoal. Temos aqui o seguinte, vou até centralizar para você enxergar melhor, olha só. Nós temos aqui, o amor de mãe é eterno, o amor à mãe é eterno. Quando eu falo o amor de mãe é eterno e o amor à mãe é eterno, eu preciso seguir alguns pensamentos. Primeiro de tudo, esse de mãe, eu quero uma resposta de vocês. Esse de mãe é formado a partir de qual estrutura? O que é de mãe? Esse de é o quê e esse mãe é o quê? Fala para mim. O que é o de e o que é o mãe? É uma preposição, o de, e o Sim. mãe é um substantivo. Exatamente. Então, olha só. Preposição mais substantivo, a gente acabou de ver que é o quê? Que é uma locução. Só que quando eu falo amor de mãe, eu estou caracterizando esse amor, concorda? Então, isso é uma locução adjetiva. Bacana. É uma locução adjetiva na frase 1 e é uma locução adjetiva na frase 2 também. Por quê? O a com crase é preposição. O mãe é substantivo. Ambos estão caracterizando amor. Então, locução adjetiva nos dois casos. Beleza. Show de bola. Agora que eu sei que é uma locução adjetiva, o meu radar já se liga e aí eu venho para a seguinte questão. Se é locução adjetiva, eu agora preciso olhar a que palavra esse de mãe e a mãe está sendo ligada. Então, a qual palavra essa locução adjetiva está sendo ligada? Fala para mim. Ela está aí por conta de que palavra? Amor, né? Amor.
Exatamente. Amor é um substantivo abstrato. Concorda comigo? O amor é um substantivo abstrato. Lembrando que substantivos abstratos são substantivos que representam o quê? Então, nós precisamos de uma ação para que o substantivo aconteça. Então, se eu amo, o amor existe. Se eu odeio, o ódio existe. Então, tudo depende de mim, né? Depende da minha ação. Então, se eu amo, o amor vai existir. Se eu não amar, o amor não existe, tá? Então, a concepção de substantivo com a qual a gente vai trabalhar é essa. Beleza. Então, a ligação é com substantivo abstrato. Só que, olha só, veja bem. Tanto aqui quanto aqui, os dois estão ligados a amor. Ou seja, se alguém perguntar para você qual que é complemento nominal, qual que é adjunto adnominal, você não vai saber falar pelo critério estrutural e pelo critério de ligação à palavra, porque os dois são iguais. Só que tem de ter uma coisa, que agora é a cereja do bolo, tem de ter uma coisa para você poder sair pela tangente, para você poder classificar uma coisa como adjunto e outra coisa como complemento, tá? É o que a gente vai ver agora. Veja bem, se eu tenho o amor de mãe e o amor à mãe, semanticamente falando, pessoal da UERJ, principalmente, né, que isso cai de uma maneira disfarçada, semanticamente, né, explorando o lado semântico, me responde uma coisa. Se eu tenho o amor de mãe e o amor à mãe, em qual dessas frases a mãe ama? E em qual delas a mãe é amada? Então, eu quero saber em qual dessas frases a mãe está amando e em qual dessas frases a mãe é amada. Respondam para mim. O que vocês acham? A primeira ela tá amando e a segunda ela tá sendo amada. Todo mundo concorda que na primeira ela está amando e na segunda ela está sendo amada? Sim. Sim. Beleza. Então, se na primeira ela está amando, concorda que ela é ativa? Porque o amor sai dela? Concorda com isso? Sim. Beleza, então a gente vai chamar de ativo o A de ativo adjunto adnominal. Então, de mãe é adjunto adnominal porque é o sentido ativo. Agora, quando eu falo o amor à mãe é eterno, isso significa que esse segundo é passivo. E se é passivo, é complemento nominal. Tudo bem ou não? Conclusão. Conclusão. Pessoal, se eu tenho uma locução adjetiva e um termo ao qual essa locução é ligada, um termo que é um substantivo abstrato, eu não vou conseguir sair para a correta classificação, a menos que eu saiba esse critério de atividade e passividade. Se eu não souber esse critério de atividade ou passividade, não tem como diferenciar. Tudo bem? Então, isso é o ponto de partida, na verdade, é a cereja, não é o ponto de partida. Ponto de partida é você visualizar que é uma locução adjetiva, é você visualizar quem está relacionado e, por fim, você aplicar esse conceito da atividade e da passividade. Aí você levanta a mão e fala assim, mas se tiver um artigo, eu preciso partir para esse critério de atividade ou passividade? Óbvio que não. O critério de atividade ou passividade você só vai usar com locuções adjetivas. Anota isso, tá? Você só vai levar as últimas consequências se você estiver diante de uma locução adjetiva, tá? Se você não estiver diante de uma locução adjetiva, não tem porquê.
Então, por exemplo, na frase o livro da Jarline foi publicado, esse o é óbvio que é um adjunto adnominal, é um artigo. Então, ó, tô nem aí. Eu já vou marcando adjunto adnominal. Agora, se por acaso eu estiver diante de uma expressão com uma locução adjetiva e essa expressão tiver a mesma estrutura, preposição mais substantivo, tiver a mesma ligação, substantivos abstratos, eu vou ter de, a partir daí, levar para o critério da atividade ou da passividade para conseguir perceber quem é adjunto adnominal, quem é complemento nominal. Tudo bem isso, gente? Já, Fala. eu queria saber, eu não sei se tipo, foi coincidência ou não. Por exemplo, se eu deslocar para depois do verbo e fazer sentido, eu posso tipo, usar isso como critério para classificar como complemento nominal, porque, por exemplo, o amor é eterno à mãe. Se eu colocar depois do verbo, continua fazendo sentido e passa a ser um complemento nominal. Já o amor de mãe é eterno, o de mãe, se eu deslocar, não vai poder. Então, seria O amor é eterno de mãe, né? Tipo isso. Faz sentido? Na verdade, você vai construir uma sintaxe diferente de tudo que normalmente aparece, né? Então, é claro que o que a gente tem que pensar é o seguinte: se a gente é capaz de identificar a que termo o de mãe ou a mãe está ligado na oração, dane-se a ordem dele. Dane-se a ordem dele. Porque quando você fala de mãe, continua a existir a questão do amor de mãe. O sentido muda. Agora, estruturalmente, quer dizer, o sentido, ele se mantém. Agora, estruturalmente, ele só está fora do lugar dele. Porque o que acontece? Isso é até uma questão nas redações. Por quê? Porque quando você tem um termo sintático, normalmente é ruim você tirar ele do espaço em que ele tem de estar. Então, você pode construir o amor é eterno de mãe. Ou você pode construir o amor é eterno à mãe. Você pode fazer o que você quiser, sintaticamente. Mas o que você precisa entender é que a classificação sintática nem sempre vai caminhar com a questão ali da semântica. Não fica bem estruturada uma frase como essa, né? Mas eu entendi o seu ponto. Se você deslocar, um funciona e o outro não. Foi esse o seu ponto, né? É isso que você quer dizer, não é isso? Ou entendi errado? Não, isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, como uma sugestão, principalmente para você, né? Que eu sei que não vai fazer particular. Como uma sugestão, na redação, tenta sempre manter junto os complementos, né? O critério de passividade e atividade, ele funciona bastante, entendeu? Mas, é claro, se eu percebo a que termo esse de mãe ou a mãe está ligado, eu consigo tirar de letra e saber quando está agindo e quando não. Tá? Esse critério de atividade ou passividade, ele é o mais fácil para você conseguir enxergar dentro de uma estrutura sintática normal. Agora, se a gente fizer inversão e tal, aí vai ficar mais confuso do que é, tá? Então, por enquanto, a gente mantém nesse pensamento. Olha de baixo. Dá uma olhada na de baixo. A de baixo eu quero que vocês façam. As duas, tá? Então, a reclamação ao menino surtiu efeito positivo e a reclamação do menino surtiu efeito positivo. Vê aí, Ju, como que a gente pode sair dessa enrascada? Qual que é o adjunto e qual que é o complemento? Aí, tentem seguir, nesse primeiro momento de revisão, tentem seguir esse critério estrutural. Olhou a estrutura é igual? Passa para o segundo critério, que é o critério de ligação. Tá aqui, ó. Eu botei aqui para vocês, ó. Tá aqui marcado. Tentem visualizar a estrutura primeiro. A estrutura, obviamente, do que está destacado, tá? Depois, tentem ver a ligação da palavra. Esse ao menino está aqui por conta de quê? De qual palavra? Aí avaliem a palavra e depois, né, na verdade, por fim, terceiro passo, é o critério de atividade ou passividade.
O que vocês me dizem aí? O que a gente consegue depreender desse exemplo? A reclamação ao menino e a reclamação do menino. Quem que é quem aí? Ao menino é complemento nominal e do menino é adjunta de nominal. E você chegou a essa conclusão por quê? Porque a reclamação do menino seria ativa e ao menino seria passiva. Exatamente. Mas antes você viu que os dois são locuções, ou seja, os dois são formados por preposição mais substantivo. Então, isso não é o que vai fazer a gente acertar. Esse ponto aqui não é o que vai fazer a gente acertar. Depois a gente tem que ver a que palavra está ligado. Aí a gente viu que é reclamação. Reclamação é um substantivo abstrato, então, como temos os dois aqui, de nada adianta, né? Não adiantou nada. O critério que vai salvar é você perceber justamente essa ideia que eu expliquei de atividade ou passividade. Se eu falo a reclamação do menino, o menino fez a reclamação. Se eu falo a reclamação ao menino, o menino sofreu a reclamação. Então, a gente pode chegar à conclusão de que onde tem... Vou colocar aqui, ó. Onde tem um sentido passivo, tem complemento nominal. E onde tem um sentido ativo, tem adjunto adnominal. Tudo bem em relação a isso, pessoal? Fala comigo. Tudo bem? Tudo bem. Sim ou não? Posso ir para o próximo? Pode. Vamos a esses caras, ó. Esses caras aqui não tem jeito. Por mais que a gente queira se livrar deles dentro da redação, eles são essenciais, porque são eles que vão trabalhar com as ideias de localização espacial, né? São eles que vão trabalhar com as semânticas de causa, de consequência, de condição, de concessão em si, de finalidade. Isso a gente usa demais, tá? Que são esses adjuntos adverbiais. Esses adjuntos adverbiais, eles são também determinantes e modificadores, só que eles são de outras classes, tá? Eles, no caso, modificam o sentido de verbo, eles modificam o sentido de adjetivo, eles modificam o sentido de outro advérbio e eles modificam o sentido de uma oração inteira, tá? Inclusive, na redação, quando a gente usa, normalmente a gente usa para modificar o sentido de uma oração inteira. Se a gente coloca, felizmente, a sociedade brasileira tem discutido a respeito do racismo. Então, quando eu boto felizmente, eu quero absolutamente mexer com aquele sentido e, mais do que isso, eu quero atribuir um caráter de modalização ao meu discurso, tá? Isso é uma coisa que cai bastante na UERJ, a percepção dos adjuntos adverbiais, qual é a semântica deles e qual é o posicionamento de algum tipo de eu lírico ou de algum tipo de narrador diante de um texto que a gente acabou de ler lá na prova. Então, a gente precisa saber, se eu meto um advérbio no meio do caminho, eu tenho um modalizador do discurso. E qual é a opção que vai trazer para mim essa modalização? Aí você vai atrás do advérbio ou do adjetivo. No caso aqui, do advérbio, porque a gente está estudando ele. Tá? Então, entenda essa questão da modalização, porque ela é fundamental. A modalização do discurso é quando eu explico, quando eu deixo sobressalente, quando eu coloco, quando eu mostro
a minha opinião por meio de algumas palavras gramaticais, que são adjetivos, advérbios ou até mesmo substantivos, tá? Então, se eu falo infelizmente, já se compreende que eu não estou feliz dentro daquele cenário. Se eu falo felizmente, você já sabe que eu estou de boa com aquele cenário. Se eu falo para você assim, há um tempo atrás, você já sabe que eu estou retomando a memória para trazer algo importante para a discussão. Se eu falo na contemporaneidade, é porque eu quero falar de agora, do que está acontecendo agora, das problemáticas do hoje. Inclusive, a gente tem que ficar muito atento quando a gente, por exemplo, está diante de uma redação em que o tema traz a expressão na contemporaneidade. Porque se por acaso, né, se, por exemplo, eu tenho um na contemporaneidade ou no século XXI, enfim, qualquer dessas expressões adverbiais temporais dentro do meu tema, é aconselhável que eu crie um panorama entre o passado e o presente. Porque se eu falo assim, o perfil de família na contemporaneidade, se eu tenho um tema de redação desse, eu preciso demonstrar que já foi diferente do que é agora. Ah, já, mas então eu posso falar do passado quando o tema estiver na contemporaneidade? Você pode ilustrar o passado para focar no presente. Você não pode ficar falando só do passado, você não vai fazer isso. Mas você vai mencionar o passado para dizer que teve um caminho histórico ali que levou você até o hoje, que é a contemporaneidade, tá? Então, esses caras aqui, para nós, no texto dissertativo argumentativo, são fundamentais. Eles entram para modificar um verbo. Então, por exemplo, eu posso dizer que os meninos brincam, mas se eu digo que os meninos brincam muito, é diferente semanticamente, né? Eu posso falar, os meninos brincam, mas se eu digo que os meninos brincam muito, dependendo do contexto, isso pode trazer uma insatisfação para mim. Por isso que é uma modalização, porque eu estou demonstrando alguma coisa quando eu coloco um advérbio ali, né? Um posicionamento meu. Eu posso simplesmente, no contexto, falar assim, cara, não dá, os meninos brincam muito. E isso demonstrar uma insatisfação momentânea com algum comportamento. Então, várias questões de vestibular exploram isso, perguntando qual das opções revela a modalização do discurso a partir da fala do personagem tal. Aí você vai lá marcar bonitinho a opção que revelar aí o uso desse advérbio para o contexto que está sendo pedido. Modificando com adjetivos, olha só, presta atenção, houve trabalhos bem elaborados. Existe diferença semântica entre eu dizer houve um trabalho elaborado e houve um trabalho bem elaborado? Com toda certeza. Se eu falo que houve trabalho elaborado, beleza, ok. Ok, houve trabalho elaborado. Mas se eu falo que houve trabalhos bem elaborados, então eu estou intensificando, né, aquele tipo de característica. Não é apenas elaborado, é bem elaborado. Tá? Isso é muito importante. Modificação com outro advérbio. Eu estou batendo aqui, vocês devem estar ouvindo o barulho. Ficamos muito bem acomodados. Então, por exemplo, a gente vai viajar junto. Depois que tudo isso acabar, no final de ano, a gente vai fazer uma puta festa, um puta churrasco, a gente vai viajar junto para algum lugar comemorar a nossa vitória. Aí, eu falo para o Leandro, Leandro, nós escolhemos um lugar muito bem, muito bom. Nós vamos ficar muito bem acomodados. É diferente de eu falar assim, Leandro, vamos ficar bem acomodados. Se eu falo que é muito bem, cara, é a cereja do bolo, entendeu? É muito bem, não é apenas bem, é muito bem. Eu estou intensificando isso. Então, é preciso olhar para esse tipo de função sintática e perceber como ela traz um peso semântico. Se a gente fala de vestibular, cara, vestibular só explora basicamente a semântica. Então você fala, mas a gramática tem a ver com isso? Tem a ver com isso a partir do momento que você precisa saber que a modalização vem de um advérbio, vem de um adjetivo, vem de um substantivo, tá? Você não pode simplesmente contar que na hora você vai enxergar que é uma modalização, porque as coisas
não funcionam assim, não são tão fáceis assim, tá? A modificação que a gente mais usa na redação é essa aqui, ó. Modificador da oração inteira, que é quando a gente usa um modalizador com advérbio, ó. Possivelmente, tá vendo? Possivelmente, a quarentena irá se estender até setembro, tá? Infelizmente, esta é uma semana sem feriados, tá? Então, nisso aqui, a gente coloca o nosso peso argumentativo, o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, tá? E aqui, pessoal, vem uma coisa interessante, né? Da mesma maneira que tem diferença de adjetivo e locução adjetiva, também tem diferença de advérbio e locução adverbial. Nós já falamos isso, mas vou retomar agora para você poder perceber algumas coisas. Advérbio, uma palavra só. Locução adverbial, 2 ou mais palavras. Não nos esqueçamos disso, principalmente o pessoal de particular de medicina. Por quê? Porque às vezes a questão é apenas de identificação. O cara bota ali uma locução adverbial e pergunta para você: a expressão destacada tem valor de? Aí você vai marcar de advérbio ou de adjetivo, tá? Isso costuma cair muito na Unigran Rio, por exemplo. Então, locuções adverbiais ali: partiremos de madrugada, lerei seu romance na próxima semana. Então, aqui nós temos, ó, de madrugada é uma locução com 2 palavras, e na próxima semana, que é uma locução com 3 palavras. Tanto faz, tá? Os estudiosos concordam com o fato de que não se pode chegar a uma lista precisa dos tipos de adjuntos adverbiais, pois, apesar de o termo se referir a uma análise sintática, a classificação tem natureza semântica. Semântica, para a gente, é muito importante, tá? E aí é que tá. Qual é a outra matéria que você estudou que tinha semântica? Conjunção. Não existe possibilidade de você, enquanto aluno que vai fazer vestibular, não existe a possibilidade de você não saber valor semântico de advérbio e valor semântico de conjunção. Você precisa sempre levar 2 exemplos a mais do que o exemplo que está lá na prova. Então, por exemplo, no caso das conjunções, tem sempre uma questãozinha assim: embora nananana, o aluno foi à aula. Aí eles sublinham o embora, falam para você que aquele embora traz uma natureza semântica para a frase, porque dão sempre aquela floreada, e aí depois eles perguntam para você qual é o valor semântico, ou eles perguntam qual é o termo que pode ser colocado no lugar sem alterar o sentido. Então, é sempre bom a gente levar advérbios, conjunções que possam entrar no lugar e não fazer falta ali naquele contexto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esses aqui são alguns valores semânticos, tá? Vou botar aqui para vocês, deixa eu destacar, ó. Condição é um valor semântico. Sem estudo, não vou tirar boa nota. Esse sem estudo, a gente poderia falar de que outra forma, gente? Fala aí, fala para mim. Sem estudo, não vou tirar boa nota. Como é que ficaria? Me diz a mesma coisa, só que com outras palavras? Pensa aí. Sem conhecimento? Tira esse sem e bota uma conjunção. Se eu não estudar, Exatamente. Caso eu não estude, se eu não estudar, tá? Então, às vezes, pode vir uma locução como a que a gente está vendo, ou pode vir uma oração como a Inara falou, tá? Então, temos aqui condição, temos conformidade, agiremos conforme o combinado, agiremos segundo o costume, agiremos como o costume, né? Direção, apontou para o alto, apontou para baixo. Dúvida, talvez ele venha, quiçá ele venha, tá? Favorecimento ao interesse, ele faria sacrifícios por sua amada.
O soldado morreu em prol da pátria, tá? Finalidade que a gente usa muito na redação. Onde que a gente usa na redação? Na conclusão, né? Por exemplo, no Enem. A fim de alterar o panorama no qual se encontra o cidadão brasileiro, vírgula, cabe ao Estado toda essa oração a fim de que blá, 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 tudo isso é um adjunto adverbial, só que é representado por uma oração, tá? Instrumento, pintou o quadro com guache, quebrou a mesa com a marreta, escreveu a carta a lápis. É o instrumento que você usa para executar aquela ação. Intensidade, ela dorme muito, ela dorme bastante, ela dorme a beça. Tá? São vários os valores semânticos, tá? Basta Ô, que eu... Jefar, Fala. eu fiquei confusa, né? Vive para o trabalho. Quando eu li, eu achava que tipo, era a causa dele viver, sabe? Tipo, como se... Causa? tipo, vive para o trabalho. Ele vive por uma causa. Não, eu enxergo aqui, vive para trabalhar. Eu enxergo assim, não enxergo como você enxergou. Tipo, vivo para ajudar, sei lá. Tipo, a minha causa de viver é ajudar os outros. Não, isso é finalidade, é o objetivo. Achei Você vive para um objetivo. Não por conta de um objetivo. Você vive para um objetivo. É uma interpretação, né? Entendi, eu fiz essa confusão aí. Você vive para um objetivo. Por exemplo, se você fala assim, pensa nesse conjunto aqui, dieta e emagrecer. Faz uma frase para mim com finalidade. Dieta e emagrecer. Faz aí. Como é que seria? Faço dieta para emagrecer. Faço dieta para emagrecer, exatamente. Então, faço dieta com um objetivo, com uma finalidade, tá? Nesse outro contexto, eu achava que parecia. Não sei isso. Não sei, olha só. O que normalmente vem, aí já te dando uma dica. O que realmente vem com a questão da causa, amor? Que é o que você está falando. Quando a gente tem coisas assim, tipo, o senhor morreu de Covid. Entende? Meu gato morreu de pneumonia. É a causa da morte. O senhor morreu de Covid. Então, é a causa da morte da pessoa. É a razão, é o motivo. Não é a finalidade. Tá? Tá bom. Vamos lá, então. A penúltima é essa que a gente também usa a beça na redação, que é o aposto. E aqui muitos alunos, né, me perguntam, já, o aposto em si, cara, eu sou uma pessoa que não gosta de botar muito aposto. Tipo, eu coloco Pierre Bourdieu e que se dane um aposto. Tipo, todo mundo sabe quem é Pierre Bourdieu. Não, gente, a gente precisa sim botar o aposto, tá? Esse cara aqui é o cara que a gente mais usa, que é o explicativo. Vou até marcar ele aqui para você, ó. O aposto explicativo é o aposto que a gente mais usa na redação, que é quando a gente, por exemplo, começa uma redação assim: Machado de Assis, vírgula, poeta brasileiro, vírgula, serviu à estética literária do realismo, ponto. Então, a gente sempre traz o aposto quando a gente quer explicar alguma coisa sobre o termo anterior, nesse caso, tá? Então, Machado de Assis, vírgula, poeta brasileiro, Machado de Assis, vírgula, escritor realista. É sempre importante que a gente coloque, até porque o aposto,
dentro de uma esfera de dissertação, por exemplo, ele traz aquele peso argumentativo, né? Aquele argumento de autoridade. Porque você não está falando de um Machado de Assis qualquer, está falando do escritor realista para embasar a sua contextualização num início de redação, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Esse aposto, ele é sempre um termo que explica, ou que desenvolve, ou que resume, né? Enumera, enfim. Ele é sempre um termo que tem ligação com um substantivo. Então, Machado de Assis, vírgula, escritor realista, esse escritor realista tem a ver com o substantivo Machado de Assis, tá? Então, eu falo assim, Sara, vírgula, aluna do JLMed, vírgula, fez aula de redação comigo. Entende? Então, eu boto Sara, vírgula, aluna do JLMed, vírgula. Esse aluna do JLMed diz respeito a Sara. Então, o aposto, ele vem para dizer respeito ao substantivo, mas aí depende da finalidade, né? Se eu tenho, por exemplo, esse caso do Machado de Assis, como eu expliquei, ou da Sara, como eu mencionei, eu tenho um objetivo de explicar. Só que qual é a grande questão do aposto com o qual a gente, né, tem mais ligação? É que o aposto, ele é separado por pontuações. Ou vem 2 pontos, ou vem travessão, ou vem vírgula. E aí muitos alunos me perguntam, e o travessão na redação? É bom botar, não é bom? Quando que eu uso? Eu acho bonito. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha péssimo. Eu não sei o que vocês acham, eu sei o que eu acho, tá? Na realidade, é o seguinte, o travessão, ele vem para ser uma alternativa quando você já exauriu o uso da vírgula, tá? Então, quando você já colocou muita vírgula na sua redação, e aí, por ter colocado muita vírgula na sua redação, você coloca o travessão no lugar da vírgula. Aí eu te pergunto, se você chegou a esse ponto, de precisar usar travessão, será que você não fez um uso da vírgula demasiado? Será que você não errou nessa colocação da vírgula na sua redação? Eu fico me perguntando isso. E toda vez que eu me pergunto, com a redação do aluno na mão, eu tenho a resposta. Você usou vírgula pra cacete em lugar que não tinha que ter usado. E aí cabe a gente saber, né? Dentro de um texto, a gente precisa saber qual é o valor semântico. Então, ele vai explicar, ele vai enumerar, mas dentro da redação, quando a gente escreve, a gente precisa conhecer o limite entre usar ou não usar, tá? Normalmente, a gente aprende na escola, eu até brinco falando que isso é uma como é que posso dizer? Uma puta mentira, né? A professora fala pra gente assim, a vírgula a gente usa para respirar, quando a gente precisa dar uma respirada, como se fosse só assim. Então, o seu texto inteiro deveria ser uma vírgula, né? Afinal de contas, você não para de respirar nunca. Então, para usar vírgula, tem regra, sacou? Não é simplesmente você achar que, aqui tem. Não. Então, falando de aposto, temos de pensar. Esse aposto está fazendo o quê? Está explicando? Então, ele vai ser entre vírgulas. A vírgula vai ser a minha preferência ali. Esse aposto está enumerando? Então, vamos lá. Se eu enumero, eu posso ter 2 situações. Ou eu uso os 2 pontos, ou eu uso o travessão, para enumerar. Mas aí é uma característica de cada um dos apostos, tá? O bom é a gente enxergar o valor semântico dele e saber quando é adequado usar cada um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse explicativo, esse carinha aqui, ó, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Então, pai de Raquel entre vírgulas, relacionado a Labão, ok? Que delimita para a gente o aposto explicativo. Eu, vírgula, o juiz, vírgula,
declaro aberta a sessão. Então, explicando aqui quem sou eu para o contexto, aí eu tenho um aposto explicativo. Eu tenho um amigo que ele diz, ele ri pra caramba quando eu falo isso. Às vezes a gente está conversando, né, falando ao telefone, e aí eu costumo, quando a gente está tocando num ponto importante, o que é um ponto importante de uma conversa com um amigo? Quando ele está falando uma puta merda que ele fez e você quer chegar e repreender, mas você não quer ser, né? Porque existe a questão da ternura. Você pode repreender, mas não precisa, né, dar um tapa na cara. E eu tenho muito cuidado quando eu falo as coisas com os outros, porque justamente me preocupo com as pessoas. E aí eu costumo falar assim para ele: eu, Jarline Mesquita, acredito que você não deva fazer isso. Ele morre de rir. Quando eu falo isso, eu posso estar conversando com ele assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, que não tem graça nenhuma. Cara, ele morre de rir quando eu falo, eu, Jarline Mesquita, mas eu falo, isso é normal para mim. Eu já devo ter falado com certeza com algumas de vocês. Eu, Jarline, acho que você não deve fazer isso. Falo isso toda hora. E ele acha uma puta graça. Na verdade, ele acha a graça do meu aposto. Porque eu tô me identificando ali para ele, tô me explicando como se precisasse. Então, a ideia do aposto é basicamente assim, tu não precisa falar isso. Porque, obviamente, eu sei que tu é a Jarline Mesquita, mas você falou, beleza. Você bota, dá uma pausa aí na fala, dá uma pausa na redação, na escrita, para fazer esse tipo de utilização. E no texto a mesma coisa. Esse enumerativo aqui embaixo já é diferente, porque a própria ideia de enumeração é você listar, né? Inclusive, um dos usos da vírgula é você criar enumerações. Então, comprei maçã, vírgula, banana, vírgula, morango. Né? Tem sempre essa ideia, você vai enumerando. Mas não nos esqueçamos que esses termos, né, no caso, o aposto em si, ele tem ligação com o nome. Tanto é que a gente enxerga aqui, ó. Olha para cá. Várias línguas. Aí eu boto um travessão. Francês, italiano, alemão e rético se falam na Suíça. Tá? Então, várias línguas, francês, italiano, alemão e rético, se falam na Suíça. O Império Romano possuía numerosas províncias. Aí eu vou anunciar as províncias. Espanha, Gália, Itália, Dácia, etc. Tá? Então, esse é o aposto enumerativo. Primeiro eu falo várias línguas, depois eu dou exemplos, tá? Então, a ideia desse aqui, normalmente eu chamo a atenção de vocês quando vocês colocam assim, a globalização trouxe diversas mudanças para o mundo. Ponto. Nesse sentido, aí você nem me diz quais são as mudanças. Quem aqui já recebeu uma chamada minha nesse sentido? Fala para mim. Quem aqui que está na aula já teve uma chamada minha do tipo assim, cara, tu bota diversas mudanças e tu não bota quais? Quem aqui já passou por isso comigo? Eu já. Sim. Eu acho que Sara também. Tainá também. Entendeu? Porque é uma coisa comum. A gente tem mania de falar, de colocar isso, mas, né? A gente precisa sempre dizer, se eu vou falar que algum processo trouxe diversas mudanças, eu tenho que falar no mínimo 2 mudanças. Se não, trouxe diversas mudanças. Tá, que mudanças? Porque na minha cabeça de corretor vai vir logo isso. E para isso que o aposto existe. Então, na verdade, a sua redação ela é um conglomerado de funções sintáticas, classes gramaticais, e você não se liga nisso, né? Você não percebe isso. Mas eu estou aqui para falar, para você perceber, porque a partir do momento em que você percebe, você escolhe melhor qual é a função sintática. Das pessoas que estão aqui, que vão fazer vestibular para a pública, vocês só estão aqui porque vocês precisam conhecer para escolher na hora da redação, para escolher melhor na hora da redação. Se não fosse por isso, cara, você não estaria aqui, entendeu?
Então, você precisa saber o sentido, você precisa conhecer qual é o mais adequado, de modo que você possa escrever e se expressar melhor, né? Você está aqui para se expressar melhor, na verdade. Agora, para o pessoal de particular, não. Isso aqui tem que comer com arroz e feijão, porque vai cair lá uma questão, qual alternativa apresenta um aposto enumerativo? E você vai ter que saber, você vai ter que ir atrás dele, das características dele, tá? Então, veja, os assuntos são os mesmos. A maneira de se perguntar é que é diferente, tá? E é bom que a gente vai sempre orientando vocês, ó, nessa cai assim, nessa cai assado. Para você que escreve, tem que prestar atenção nisso, porque aí você consegue ter uma visão mais ampla, até do próprio vestibular, né? Na letra C, a gente tem um aposto que se chama aposto resumitivo, ou resumidor. Próprio nome diz, né? Próprio nome diz. Então, se é resumitivo, é porque está fazendo o quê? Está resumindo. Só que esse resumo é feito com pronomes indefinidos, tá? As cidades, os campos, os vales, os montes, tudo era mar. Os colegas de trabalho, os velhos amigos de infância e até os parentes mais chegados, ninguém lhe trouxe uma palavra de conforto. Então, assim, você fala, já, e esse na redação? Esse na redação, não. Não porque ele é expresso, né? Por pronomes indefinidos. E pronome indefinido traz o quê? Incertezas, imprecisões. E aí, se esses pronomes trazem isso, nós temos de manter essa função sintática longe do nosso texto, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Repara que eu uso tudo e eu uso ninguém. 2 pronomes indefinidos. E qual é o problema? O tudo também é uma palavra muito ampla, né? Então, não cabe para mim. Não é bom que eu abuse desse tipo de utilização. Tá? Vou marcar aqui para você, mas a galera da redação esquece isso. Galera da particular foca em lembrar esse tipo de aposto. E esse último aqui, esse último aposto é o aposto de especificação ou de denominação, tá? Ele não leva vírgula. Então, diferente dos outros que a gente viu, né? A gente viu 2 pontos, a gente viu travessão, a gente viu vírgula. Esse cara aqui não leva nenhum tipo de pontuação. Então, ele é usado sem vírgula para individualizar um ser dentro do seu gênero. Então, o rio Nilo poderia ser o rio São Francisco, poderia ser qualquer rio, mas eu botei o Nilo aqui para individualizar dentro do mundo dos rios o Nilo, tá? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Veja, eu não estou usando para caracterizar como adjunto adnominal. Eu estou usando para individualizar. Individualizar é diferente de caracterizar, tá? Então, no adjunto adnominal, eu caracterizo. No aposto especificativo, eu individualizo, tá? O maestro Carlos Gomes, quer dizer, do mundo dos maestros, eu estou individualizando falando de Carlos Gomes. O romance Dom Casmurro, quer dizer, existem 50 milhões de romances, mas eu estou pontuando Dom Casmurro, sem usar vírgula, tá? O poeta Drummond, então, dentro do mundo dos poetas, 350 mil poetas, eu boto o poeta Drummond. Pessoal, tudo bem ou não? Fala comigo. Fala comigo, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Na maioria das situações é um nome próprio, mas nem sempre, tá? Então, vamos ficar ligados aqui. Então, ontem eu vi a Maria, professora. Onde eu trabalho, existem várias mulheres com esse nome. Então, se eu falo, ontem eu vi a Maria, professora, não é a Maria coordenadora, nem a Maria diretora. É a Maria, professora, tá? O aposto de denominação pode ser usado com a preposição de. Então, a cidade de Londres, a Serra da Mantiqueira, o mês de março, o bairro de Copacabana, tá? Então, sempre nessa ideia de individualização.
E, por fim, o aposto de oração, que é quando você se refere ao sentido global da oração. Suas palavras foram muito injustas, fato que me desgastou profundamente. Esse a gente usa na redação também, né? Quando a gente fala assim, a população não tem mais paciência para lidar com o desgoverno, vírgula. Fato que abala as estruturas democráticas de uma nação. Então, quando eu boto a vírgula e boto fato que não sei o que lá, eu estou usando um aposto de oração para a oração inteira que eu falei anteriormente. Tá? Isso também é muito comum. Marcar aqui para você. Calma aí. Marcar de rosinha. Por último, o vocativo, tá? Para a gente fechar esses termos acessórios. O vocativo, na realidade... Deixa eu ver aqui uma coisa. O vocativo, na realidade, ele é um cara que muitas gramáticas nem colocam ele no páreo, assim. É muito, sabe, coitado do vocativo. Ele é super deixado de lado. Tem gente que nem considera como função sintática. Quando eu falo gente, eu falo assim, estou falando dos gramáticos, tá? Não é qualquer pessoa na vida, não. Tem que ser um cara que conheça do assunto. Então, vocativo é normalmente deixado de lado nos estudos gramaticais. Só que ele é um cara importante porque ele tem uma função, uma figura de linguagem ligada a ele, que é essa figura aqui, eu não sei se você já ouviu falar. Apóstrofe. Essa figura de linguagem aqui, ela é ilustrada por essa função sintática de vocativo. Então, no plano das figuras da linguagem, a apóstrofe é quando eu tenho o uso de um vocativo. E o que é um vocativo? É, na verdade, alguém que eu estou chamando e convocando a atenção para mim. Esse vocativo, ele não tem uma ordem na oração. Ele pode vir no início, pode vir no meio, pode vir no final, não importa. O que importa é eu perceber, eu estou chamando alguém? Se eu estou chamando alguém, vocativo. Eu não estou chamando alguém, não estou chamando alguém. Então, é outra coisa. Tá? Então, eu posso falar assim, Júlia, me liga depois da aula. Ou eu posso falar assim, depois da aula, Júlia, me liga. Ou eu posso falar assim, me liga depois da aula, Júlia. Eu coloco a Júlia no lugar que eu quiser. No início, Júlia, me liga depois da aula. No meio, depois da aula, Júlia, me liga. Mas eu estou falando com a Júlia de qualquer maneira. Ou no final, depois da aula você me liga, Júlia. Entende? Então, não importa a ordem, não importa o termo. Né? Não importa se está no início, está no meio, se está no fim, não importa. O que importa é que eu preciso identificar. Se eu chamo, é vocativo, tá? Muito fácil. Então, aqui, por exemplo, ó mar, estás muito lindo. Temos o mar aqui sendo convocado, e aí quando eu falo dessa convocação, desse chamamento, eu estou falando de um ser inanimado ou de um ser, um homem, né? Um ser humano, não importa. Eu posso chamar por divindades, eu posso falar, Deus, por que você não me ajuda? Posso falar isso e Deus vai ser vocativo. Ou eu posso falar, Vitor, vem aqui. Né? Eu posso chamar uma pessoa real, tá? Meninos, eu vi. Gonçalves Dias falou isso numa poesia romântica. E aí, meninos, convoquei a atenção deles para mim, tá? Então, é importante que a gente saiba a diferença. Tem alguns exercícios aqui que eu vou deixar para casa, mas eu só queria voltar aqui e comentar com você uma coisa, que eu lembrei agora de comentar com você. Esse cara aqui, que é o adjunto adverbial, ele aparece na nossa redação, né? Como eu falei com vocês. Na contemporaneidade, com o avanço da globalização,
com o avanço da tecnologia, tudo isso é adjunto adverbial. Eu só quero uma coisa de você. O lugar desse cara é no final da frase. Mas se você quer trazer esse cara para o início da frase, ou se você quer colocar esse cara no final, no meio da frase, cara, separa esse cara com vírgula, por favor. Anota isso no seu caderno. Se eu quero usar um adjunto adverbial e eu quero tirá-lo do local dele, porque, veja, ele tem um local. O local dele é a última palavra, a última expressão, normalmente é o adjunto adverbial. Mas, às vezes, você quer trazer para o início da frase, da oração. Aí você fala assim, com o avanço da globalização, vírgula, o homem experimentou. Você tem que colocar essa vírgula. É só isso que eu peço para você, mais nada. Ou você pode falar, o homem, vírgula, com o avanço da tecnologia, vírgula, nananana. Só isso que eu peço, mais nada. Tá? Esse erro é um erro de vírgula muito comum nas redações. Tá bom? Então, a gente precisa não cometer esses erros. Porque erros assim, dependendo do erro, né? Você também é descontado na coesão. E aí, a coesão eu não quero que você perca ponto. Tá? Na gramática, você até pode perder alguma coisa ou outra, porque, por exemplo, se você estiver no Enem, isso não faz diferença nenhuma. Né? Você tem aí vários... Vários não, né? Só 2 pontos gramaticais que você pode perder. Mas já são alguma coisa, né? Agora, em qualquer outro vestibular que valorize essa questão estrutural, gramatical, pode ser que isso te prejudique. Então, eu espero que você não caia nessa. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Vou terminar a aula agora. E um beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Já. Fala. Então, uma pergunta, tipo, contemporaneamente, vírgula, no Brasil, vírgula. Esse no Brasil também dá ideia de explicação, né? Não. Não? Esse no Brasil, ele é um adjunto adverbial de lugar. Então, você tem que colocar entre vírgulas. Tá, eu sabia que tinha que colocar entre vírgulas, mas tipo, eu achava que estava relacionado com aqueles exemplos que você tinha dado. Não. No Brasil, é um adjunto adverbial de lugar. Então, contemporaneamente, vírgula. No Brasil, vírgula. A população enfrenta uma crise política, por exemplo. Tá? Tá bom. Então tá. Então tá nada, é seu aniversário, a gente vai cantar parabéns. Ah, tá. Canta aí. Tá bom, gente, vamos... Cara, olha só, vocês vão ligar... Duvido que vocês vão ligar o microfone. Duvido. Todo mundo com o microfone ligado, não acredito. Deixa eu ver. Liguei. Também liguei. Eu liguei. Eita porra. Tá, mas calma aí, gente. O que vocês vão fazer? Canta parabéns. Tá, parabéns, Léo. Ah, eu tenho que cantar também? Tem, né? Você que sabe. Tá bom, vai. Tá bom. E 1, 2, 3. Parabéns pra você. Nessa data Querida, Nossa! felicidade. muitos anos. Uhul! Obrigada, galera. Obrigada, gente. Na verdade, foi o parabéns mais sem noção que eu já ouvi na minha vida, mais descompactado possível, mas eu agradeço muito. E a Karine falou, meu áudio tá ruim, mas eu cantei. Tá bom, gente. Beijo. Obrigada, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.